Gente, como é estranho trabalhar com um computador que não é seu. Pronto, tá aí. Minha tela, vocês estão conseguindo ver, Leiris? Sim. Então, beleza. Vamos lá. Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar a leitura de enunciados número 3. Então, a gente vai trabalhar tudo aquilo que nós vimos das imagens, de trabalhar com essas coisinhas aqui. Então, lá no formulário, eu vou pedir para que vocês já vejam o formulário, mas antes eu vou explicar para vocês aquelas frases clichê. Na prova da língua inglesa do Enem, fazer uma leitura eficiente dos enunciados é tão importante quanto compreender o texto apresentado. Então, o enunciado aí é o que é o nosso foco de hoje. Portanto, dedique tempo suficiente para ler as questões com calma e com atenção. Ai, professor, mas são muitas questões. Você vai ter que ler o enunciado de todas para você poder fazer as questões. Não é só de língua inglesa que vocês vão ler, vocês vão ler de todos, mas quando vocês forem dar atenção para a língua inglesa, dá aquela atenção assim, que muitas vezes a resposta está ali no próprio enunciado mesmo. Lembre-se sempre de ler todo o enunciado antes de ler o texto e as questões, alternativas, claro, e como as questões serão sempre apresentadas em português, garantam compreensão exata do enunciado. Então você pode se preparar com a prova de inglês para a prova de matemática, para a prova de física, para a prova de língua portuguesa, porque elas vão estar basicamente da mesma forma, sendo utilizada a língua mãe nossa, que é a língua portuguesa. Vamos trabalhar um pouco. Lá no formulário diz assim: leia as questões a seguir e responda as perguntas. Então, eu já coloquei lá no formulário para vocês colocarem, coloquei as duas questões lá bonitinhas já, só para vocês colocarem, só para vocês responderem. A 1 é a A, a B, a C, a D ou a E, a 2, idem também, vocês já podem ir lá respondendo, enquanto eu vou mostrando aqui para os demais alunos que não estão participando da aula, a pergunta juntamente com as questões. A imagem apresenta dados sobre a crise dos refugiados expulsos de seus países nos últimos anos, devido às guerras que assolam o norte da África, Ásia e Oriente Médio. De acordo com a imagem, podemos inferir os países da Europa mais recebem refugiados são da Alemanha, Hungria e Síria. Então dá uma olhadinha aqui no infográfico, tá bom? A maioria dos refugiados vem do Afeganistão. Muitos refugiados atravessam o mar Mediterrâneo para chegar ao seu local de destino. Em comparação ao dobro de refugiados, migrou apenas na primeira metade de 2015, e a letra E, a grande maioria dos refugiados tem mais de 100 ou 50 anos, que eu acabei não colocando o número ali. Acho que eu comi bolinha ali, mas é mais de 50 anos. 18, perdão, mais de 18 anos. Vai mais 2 litros de água hoje. Aí quando vocês terminarem, vocês me avisam, tá bom?
Pronto, sir. Perfeito. Laurinha também? Nossa, eu tô cheio de intimidade. Gente, desculpa. Também, viu? sir. Desculpa, mas vocês já perceberam que eu sou cheio de intimidade. Então, a resposta certa é B, C, sorry. Muitos refugiados atravessam o mar Mediterrâneo para chegar ao seu local de destino. Então, a gente dá uma olhadinha ali, olhando no infográfico, bonitinho, e nós podemos ver aonde que estão esses refugiados, que eles vêm do mar Mediterrâneo para chegar até o seu local de destino. Então, é uma coisa assim até gritante, porque eles vão fazendo essas coisinhas e infelizmente acontece no nosso mundo. Aqui na próxima pergunta, no texto 2, diz assim: diferentemente de uma campanha publicitária, uma campanha comunitária busca chamar a atenção de um grupo para uma questão social importante. A campanha desenvolvida na Holanda tem por objetivo conscientizar a população sobre. Legal que foi na Holanda, que é um dos países que é considerado assim bem racista. As reais consequências da intolerância religiosa, a aceitação de estrangeiros em países europeus, os perigos da discriminação racial, a desigualdade social escondida ou a discriminação das minorias. E aí nós vamos conversar sobre elas, sobre as respostas que vocês colocaram. Qual foi a resposta que vocês colocaram? Aí. Por que você colocou aí, Laura? Bom, a primeira não é porque não necessariamente fala sobre religiosidade. Perfeito. Aceitação de estrangeiros em países europeus também, nada que indique. Os perigos da discriminação racial. Não tem nenhum perigo aí sendo explicitado, não sei se a palavra existe, na campanha. E a desigualdade social também. Aí sobra E, e que também faz sentido. Exatamente. Então, se a gente fosse parar para analisar pensando ali, pô, quais são aquelas duas que eu já posso fazer aquela execração dela, de fato, a gente vai falar aqui as consequências, as reais consequências da intolerância religiosa, que não fala nada de religião ali. Tem um cara negro com uma foto branca, religião aí aonde? Canto nenhum. E a aceitação de estrangeiros em países europeus, nada a ver também, porque não está falando nada ali sobre isso, de aceitação de estrangeiro em país europeu. Então, nós podemos já eliminar os perigos da discriminação racial. Se uma pessoa leiga no inglês, ela pode pensar que seja, e a desigualdade social escondida, também acredito que dá para a gente eliminar essa questão. Oh, teve um aluno que acertou. Exatamente. Então, aqui ficou tranquilo, sossegado? Sim. Então, vamos para a próxima. Lá no nosso formulário, nós temos as instruções. São apresentadas em formato de pergunta ou frase a ser completada? O que vocês acreditam? Formato de pergunta ou frase a ser completada? Frase. Isso, porque você não vê ali o ponto de interrogação. É o sinal de interrogação? Ponto de interrogação? Sinal? Ponto. Help, please. Ponto. Ponto. Isso, ponto. Você não vê o ponto de interrogação sendo utilizado ali. Então, é uma frase realmente a ser completada. Então, tem que ter essa visão ampla quando você vai ler o enunciado. Tanto que a aula de hoje é leitura de enunciado, que é uma coisa assim, parece besta, mas é muito importante. O gênero textual é explicitamente, existe, Laura, essa palavra, mencionado no enunciado? No geral, o gênero textual é explicitado no enunciado. No entanto, na questão 1, refere-se ao gênero como imagem e não como infográfico. No geral, o gênero textual é explicitado no enunciado. No entanto, a questão 2 refere-se a gênero como imagem e não como infográfico. Qual deles vocês acham que está certo? A segunda. Por que você acha que é a segunda que está certo, Laura? Porque né? Porque o primeiro é um infográfico, aí ele fala. Calma, na questão 2 refere-se ao gênero como imagem, não como infográfico. O primeiro é infográfico e o 2 não, enfim. Perfeito. Então, é realmente a primeira. Na questão 4 diz assim: além das instruções, há uma contextualização do tema? Sim, há uma segunda sentença contextualizada à questão, ou sim, há uma primeira sentença contextualizada à questão.
Vamos olhar novamente, vocês estão aí com o formulário de vocês aberto, então dá para ver se há ou não uma contextualização para a questão. Quando vocês terminarem, vocês me avisem, please. Senhor, como assim primeira sentença e segunda sentença? Ai, desculpa, perdão, pode fazer a pergunta de novo? Como assim primeira sentença e segunda sentença? Uma das duas vai estar errada, porque tem uma onde tem uma sentença que ela está contextualizada à questão, na parte da instrução. Tem a instrução da pergunta lá no enunciado, e é na primeira ou na segunda sentença que há uma contextualização da questão, onde ele vai realmente falar ali, a questão é essa. Deu para entender? Ah, deu sim. É a primeira sentença? Vamos lá? A primeira sentença, ela tem uma contextualização com relação à questão. Leires, nós trabalhamos... Opa, volta, filho. Computador, isso, me ajuda, não faz eu passar vergonha. Vou voltar nessa questão, apesar de a gente já ter a resposta certa, e vamos olhar o enunciado dessa questão. A imagem apresenta dados sobre a crise dos refugiados expulsos de seus países nos últimos anos, devido às guerras que assolam o norte da África, Ásia e Oriente Médio. De acordo com a imagem, podemos inferir quais são aí as palavras-chave desse enunciado que vocês podem tirar aí. Quais são as palavras-chave que vocês podem ver que tem nessa questão que vai auxiliar vocês a responder a questão de forma correta? Crise, refugiados, guerras. Ok. Mais alguma? África, Ásia, Oriente Médio, dados, Expulsos. Perfeito. Eu estou gostando muito do que vocês estão falando. Porém, atenham-se ao que vocês estão fazendo. Vocês estão usando muitos substantivos. E, geralmente, quando nós vamos utilizar palavras-chave em questões, nós temos que ser um pouquinho mais objetivos. Agora eu quero que vocês sejam um pouquinho mais objetivas. Dados sobre as crises de refugiados. Ok, para você, Camille? A frase depois, são expulsos de seus países nos últimos anos. Perfeito. Todas as alternativas que vocês utilizaram, elas são muito boas e elas dá para dar aquele entendimento legal. Mas vamos olhar profundamente quando nós temos aqui a seguinte frase: podemos inferir. Tudo aquilo que foi explicado durante o enunciado, as palavras podemos inferir, elas nos remetem a nós querermos
aguçar a nossa curiosidade para querer encontrar a resposta certa. Tudo aquilo que vocês apresentaram para mim, da crise dos refugiados, das guerras, o que é Solo Norte, África, Ásia, Oriente Médio, na imagem em si, nós temos que nos ater ao podemos inferir, porque é através dessas duas palavrinhas que nós vamos utilizar elas como palavra-chave para que a gente possa encontrar a resposta. Todas as outras que vocês falaram estão perfeitas e corretas também, porém, podemos inferir vai ser a nossa palavra-chave, porque ela vai mostrar de uma forma mais direta aquilo que eu estou procurando. Nessa questão aqui, diferentemente de uma campanha publicitária, uma campanha comunitária busca chamar a atenção de um grupo para uma questão social importante. A campanha desenvolvida na Holanda tem por objetivo conscientizar a população sobre. Então, aqui eu quero que vocês procurem 3 palavras-chave que nós podemos utilizar. Questão social. Questão social, uma que você pode utilizar. Quando você for utilizar, dá uma olhadinha, Camille, no que nós temos aqui, certo? Essa imagem, ela representa o quê? Ela é um quê? Ela é uma notícia, ela é uma receita, ela é o quê? Uma campanha. Isso. Então, qual que é uma das palavras-chave que nós temos que pegar nessa leitura de enunciado? Campanha, conscientizar e objetivo? Ou então só campanha comunitária? Perfeito, porque a gente tem que lembrar o quê? Que uma campanha, ela tem o quê? Ela tem o objetivo de conscientizar. E aí, quando nós entendemos essa questão do que é realmente uma campanha, nós temos que entender que a campanha ela tem o objetivo de conscientizar alguém. E aí, por isso que nós encontramos ali que nessa campanha que foi mostrada, Should You Have to Hide to Real You to Be Accepted, é com relação à discriminação de minorias, que é a nossa resposta correta. Apesar de que os negros, eles são a maioria, né? Mas só como é uma campanha publicitária lá na Holanda, acredito eu, deva-se ter mais pessoas da cor branca do que pessoas da cor negra, tá bom? Isso dá uma briga quando você vai falar de branco e negro não aceita ser chamado de negro, não gosta de ser chamado de preto. É um negócio assim bem complicado. Aqui também é, mas no Brasil nós podemos ser mais flexíveis com isso, com relação a essa questão, apesar de que tem muito problema ainda, né? Mas não estamos falando sobre isso, estamos falando sobre as questões do Enem. Aqui na estratégia do estudo, o primeiro passo é identificar o gênero textual, beleza, olhei ali, uma receita, é uma carta, é isso. Para isso, explore o layout, títulos, imagens, legenda, fonte, para que você não possa ficar perdida. O segundo passo é ler o enunciado, então não vai para as questões, vai para o enunciado. Identificar as palavras-chave da frase incompleta e tentar transformá-la em uma pergunta, como nós já fizemos na leitura de enunciados há 5 aulas atrás. Dessa forma, você focará sua atenção na informação que deverá ser encontrada. O terceiro passo é ler o texto criticamente, com o objetivo de responder a pergunta e completar a frase. Grifar quaisquer evidências do texto. Então, o texto é teu, risca ele mesmo. Se um dia nós tivermos a oportunidade de nos ver pessoalmente, eu levar algumas provas que eu fiz para vocês, vocês vão ver que todas as minhas provas são riscadas, tem ponto de interrogação, onde eu acho que pode ser uma pergunta, para poder ajudar e melhorar, para tirar uma boa nota. Quarto passo é ler as alternativas, eliminar as menos possíveis, como nós fizemos no segundo texto, tendo em mente o motivo de eliminá-las. Por que eu vou eliminar essa questão? Porque ela fala isso, isso e isso, e o texto não está pedindo isso. O enunciado não pede isso para mim. Quinto passo, reler com atenção as alternativas restantes e buscar evidências no próprio texto que sustentam uma melhor resposta. Então, vai ser 2 a gente vai jogar fora, daquelas 3 que nós acreditamos ser as certas, de acordo com o texto, e com aquela conversa mental de você com você mesmo, você vai escolher aquela alternativa que é a correta para você, e que muitas vezes é a alternativa correta da questão em si mesmo. Agora, vamos retomar as estratégias que a gente viu aqui atrás, que a gente fez as 4 atividades e o objetivo da palavra-chave, para responder às questões a seguir. As instituições públicas fazem uso de avisos como instrumento de comunicação com o cidadão. Esse aviso, voltado a passageiros,
tem o objetivo de solicitar que as malas sejam apresentadas para inspeção, B, notificar o passageiro pelo transporte de produtos proibidos, C, informar que a mala foi revistada pelos oficiais de segurança, D, dar instruções de como arrumar malas de forma a evitar inspeções, e, apresentar desculpas pelo dano causado à mala durante a viagem. Então, aí vocês vão olhar esse texto aí e ver qual que é a alternativa que cabe muito bem aí, tá bom? Pronto, sir. Perfeito. Então, qual foi a resposta que vocês colocaram? Coloquei C. Por quê? Vamos lá, vamos conversar. Por que você colocou a C? Nesse trechinho aqui, ó, do primeiro parágrafo da terceira linha. Terceira linha? As part of this process? Isso, esse mesmo. Perfeito. Até inspection. Very Porque conclui que o objetivo é de informar a mala foi revistada e tal. perfeito. Muito bom, não tem dúvida nenhuma. Por isso que é importante também, quando a gente for fazer a prova do Enem, a gente ter aquela bagagem de inglês. Ai, professor, eu não sei falar. Não, eu não estou falando para você falar. No Enem, não vai chegar lá uma pessoa e falar, do you speak English? Tell me about yourself. Ele não vai conversar com você em inglês, ele só vai querer que você tenha o entendimento do inglês escrito ali, para que você possa, da sua leitura, do seu writing, do seu reading, alright? E aqui nós temos a outra questão. A internet hoje está presente na vida da maioria dos brasileiros, que é verdade, ainda mais por causa da pandemia. De acordo com o gráfico sobre como usamos a internet, então, olha só, olha o enunciado, depois a gente parte para o gráfico, tá bom? Há um grande número de usuários utiliza a internet para fazer compras. Nossa, que bacana. Vamos lá olhar. Será que está falando de fazer compras ali? Dá uma olhada. O número de usuários que manda mensagens pelas redes sociais é maior que aqueles que usam aplicativos. Será que é? Tarará, tarará, tarará. Tá falando, será? C. O acesso a e-mail é tão popular quanto o acesso a redes sociais? Sei não, hein? D. Mais pessoas usam seus aparelhos para acessar redes sociais do que para realizar buscas da internet. E, usuários de internet no Brasil preferem compartilhar conteúdos a mandar mensagens.
Senhor, quando é que vai acabar essa onda de calor, gente? Número 18. Gente, eu tô suando sentado. Lembra aquela garrafa de água que eu fui buscar? Eu já acabei com ela todinha já. Pronto, senhor. Perfeito. Vocês colocaram qual alternativa dessa vez? A D. A D, mais pessoas usam seus aparelhos para acessar as redes sociais do que para buscar, realizar buscas na internet. É uma coisa que, se a gente for parar para ver, é verdade, né? E ela é a alternativa correta. Para um grande número de usuários que utilizam a internet para fazer compras, a gente olha ali, você não vê nada de compra ali falando. O número de usuários que manda mensagens pelas redes sociais é maior do que aqueles que usam aplicativos, aí você fica ali procurando, vai ali, vem aqui, vai ali, vai lá, não vê. Mais pessoas usam seus aparelhos para acessar redes sociais do que para buscas na internet. Então, nós temos ali a alternativa correta. Você olha aqui, o 76, Social Networks, e You Search for Engines, que é o que o pessoal faz busca. Sem contar que hoje em dia, isso não mudou em nada, eu acho que até aumentou. Claro, aumentou os dois padrões, lógico, né? Mas, como eu já falei, nosso foco não é falar sobre as atualidades, mas entender o texto. Que vocês conseguiram entender muito bem. Lá no formulário, meninas, pode ser que ele não aceite algumas respostas, ele peça para que vocês coloquem as mais respostas, tá? Mas, na verdade, eu quero só que você procure uma resposta daqui. Abaixo estão alguns dos focos mais comuns das questões do Enem. Identifique o foco da leitura dos enunciados das questões 1, 2, 3 e 4. Cada enunciado pode ter mais de um foco. Já vou explicando para vocês que vão ter três desses aqui: compreensão global, busca de seleção e informação específica, identificação do propósito do texto, referência de significado, identificação de implicação, interpretação de imagens gráficas, etc. Três deles vocês não vão utilizar, mas aí vocês podem marcar qualquer um deles lá, que o formulário vai aceitar como resposta lá, para que você possa partir para a próxima questão e enviar o formulário, tá bom? Mas pode ficar tranquilo que ele vai falar, essa aqui você tem que colocar. Mesmo que você ache que não está certo, você escolhe um dos quatro para colocar a resposta certa, tá bom? E aí eu passo para vocês aqui quais foram as respostas corretas. Pronto, senhor. Perfeito. Então, vou colocar aqui a alternativa só para a gente saber. Então, na questão 1, ela busca a seleção de uma informação específica, como vocês puderam notar, que ela estava realmente falando sobre uma coisinha assim específica, tanto que a palavra-chave é podemos inferir. No 2, identificação do propósito do texto, onde a gente sabe que é uma campanha e qual que é o propósito desta campanha. A mesma coisa sendo no texto 3, que nós vemos ali not self-bagage inspection, nossa, estou explicando muito demais aqui, que está falando sobre uma coisa específica, um propósito do texto. Enfim, o texto 4, interpretação de imagens, gráficos e etc., que é bem isso que o texto ele é, na verdade. A última questão: como é que a identificação do foco de leitura pode ajudar na resolução da questão?
nós temos duas alternativas. A identificação do foco de leitura a torna mais guiada e facilita a busca pela resposta correta. Ou a identificação do foco de leitura a torna mais guiada e complica a busca pela resposta correta. Qual que vocês acreditam que é a afirmação correta? Facilita. Facilita, ela nunca vai complicar a tua vida. Então, se você acha que ela está complicando, esquece, tira da sua cabeça. A identificação do foco, ela sempre vai ajudar a você buscar a resposta correta. Lembra disso, você vai fazer a prova do Enem para quê? Para que você possa acertar o maior número de questões. Então, se você está lá procurando a identificação do foco da leitura, ela vai te ajudar e vai te guiar para a resposta certa, nunca para a resposta errada. Isso é muito importante. Para que nós possamos finalizar a aula de hoje, vocês viram? Foi uma aula bem fácil, eu falei que ia ser rápida. Tá. Susto. No Enem, a leitura cuidadosa dos enunciados é a parte essencial da resolução das questões, então, muitas vezes a leitura do enunciado vai te ajudar a responder as perguntas. Geralmente as instruções são apresentadas em forma de sentença a ser completada, como nós vemos muitas vezes, e é possível, logo de cara, identificar o gênero do texto utilizado, o que pode ajudar nessa resolução. Ainda nessa leitura, a localização de palavras-chave também pode auxiliar. Geralmente são substantivos ou verbos localizados na sentença a ser completada. Como nós podemos ver, podemos inferir. Então, era a questão da palavra-chave que a gente trabalhou. Lembre de, depois de identificar o gênero textual, ler o enunciado, identificar as palavras-chave e tentar transformar a sentença em uma pergunta. Isso nós aprendemos a fazer na aula de leitura de enunciado 2, que foi, acredito, a aula 7, se eu não estou enganado. Ladies, thank you so much and see you in the next class. Ficou alguma dúvida, alguma pergunta, meninas? Não, senhor, sem dúvida. Dúvidas. Perfeito. Vocês são ladies mesmo. Nunca tem dúvida, isso é importante. E é legal ver que realmente vocês entendem que quando eu faço as perguntas, vocês realmente conseguem responder com a precisão